E aqui estamos nós para mais um Voz de Cama, desta vez só nós as duas, Ana Markel, Tânia Graça, aqui à conversa, desbroncando-nos sobre a vida dos outros e por vezes também sobre a nossa própria. Sim, por vezes também. É verdade. Vai ser um episódio mais curtinho. Vai ser. Em que nos vamos focar num mail enviado para vozdecama@rtp.pt. São imposições logísticas, às vezes é assim. Eu sei que as pessoas depois vêm embarafustar, tipo, muito curto. E eu, Especialmente Tripeirinha, é a primeira que vem Pois dizer é. sempre. Menos de uma hora? O que é inadmissível, quero o meu dinheiro de volta. À espera. Exato. Vamos a isso então. Vamos a isto então. Olha, trago um mail com um tema que pode ser polémico, Ana. Ui. Vamos a isto, Pode vou ser- arregaçar as mangas. Pode ser polémico e acho que nós nunca falámos assim, ou pelo menos não tão focado. Ok. Passa então, Ana. Vamos a isto. Então começa assim. Aprecio muito o vosso trabalho. E Polémico. Já. Não, desculpa. Exato. E sinto que me revejo em muitas das vossas opiniões. Parece que a seguir vai dizer que. Porém. Mas não é. Ufa. Quero partilhar convosco aquele que tem sido um grande desafio amoroso na minha vida, na expectativa que, do ponto de vista da psicologia, me consigam explicar. Não sei se vou conseguir explicar, mas vamos tentar. Conheci um rapaz, testemunha de Jeová. Atenção que não é ser testemunha de Jeová que é polémico. Não é? É tudo que vem, é tudo que se segue. Pois. Não, eu disse porque de facto nunca falámos Não. de questões religiosas Assim aqui tão concretamente. Sim. Exatamente. Conheci um rapaz de testemunha de Jeová há cerca de 4 meses, por intermédio de um casal amigo também de testemunha de Jeová. Nunca explorei muito o tema e confesso que era bastante ignorante quanto às condicionantes de vida ligadas a essa vertente religiosa. Acontece que eu e ele tentámos ter uma relação e vivê-la normalmente, até que a melhor amiga dele, e que não é testemunha de Jeová, mas está em processo de se converter, expôs a nossa intimidade e contou a pessoas da congregação ligadas a cargos mais altos o que estava a acontecer. Opa. Desde então, a nossa vida, mais a dele que a minha, claro, tem sido um sufoco. Ele recebeu muita pressão para se afastar de mim, foi confrontado por um grupo de anciãos sobre a relação que mantínhamos, mais do que uma vez, foram-lhe retirados privilégios dentro da congregação por já não ser um exemplo de testemunha de Jeová e por aí fora. A meu ver, tudo surreal, diz ela. Ninguém da vida dele tem propriamente interesse em conhecer-me, dado eu não ser nem pretender ser uma testemunha de Jeová. Está mesmo fora de questão para mim, diz ela. Esta situação estava a causar-nos tanto mal-estar, conflitos entre nós, conflitos internos sobretudo nele, e por essa razão, em dezembro, decidimos que seríamos só e apenas amigos. Contudo, até hoje, sinto-me revoltada pelo controle que exercem sobre as opções de escolhas de cada um, praticado por uma religião, e não consigo conceber que pessoas de 20 e poucos anos ainda alimentem este pensamento e estes comportamentos. Costumam-me dizer que os testemunhas de Jeová são as pessoas do amor e da aceitação do outro. Com isto aprendi que até aceitam, caso queiramos seguir as mesmas ideologias que eles. Caso contrário, dizem o que já me disseram a mim, temos valores, isto é, citando, temos valores melhores que as pessoas do mundo. Leia-se, não testemunhas de Jeová. Deixo a minha história para que se possa refletir sobre ela e sobre o poder exercido sobre a saúde mental de quem segue algumas minorias. Com carinho, e depois ela assina e não vou dizer o nome dela porque ela disse para não dizer. Com certeza. Eu digo que isto pode ser polémico porquê? Porque eu não sei se há pessoas desta religião ou ligadas a esta religião de alguma forma nos seguem e se calhar estão a ouvir isto e dizer não é nada disso. Pois, E e agora haverá. de repente estão a dizer isto sobre. Nós não estamos a dizer nem nada, nós não estamos a ler um e-mail e a experiência exato. de uma pessoa, que é uma experiência. Bem, é a sua leitura, mas é uma experiência real, porque ela está em contacto direto com alguém que faz parte desta religião e que está a sofrer estas pressões e Sim, discriminações e... E a colocarem-se entre ela e a sua felicidade, não é? O que tens a dizer sobre isto, Ana? Eu percebo até a revolta dela, sendo que não é, olha, sendo que até nem é uma grande revolta, no sentido em que eles até decidiram terminar, não é? Pois é. Faz lembrar aquela série que nós achámos muito aborrecida. Sim, como é que se chamava? Que eu me lembrei-me logo disso. E vai haver com a uma nova Christine temporada. Bell, que se apaixona por um padre. Ele Não é padre, é pastor, é o quê? é judeu? É judeu, mas é um judeu ortodoxo, não é? Não sei, tem ali. Pronto, e ela Já não não me lembro é, muito bem e a família dele não gosta, a mãe dele É, então é menos é ainda. rabino, é um rabino, lembra-me agora. Pois, Sim, sim, sim. exatamente. É isso não mesmo. é esse o teu nome da série, Rabino? Não, a série tem assim um nome tipo The Love, não sei. Bem, bom, eu já vou ver, enquanto tu estiveres a falar, eu disfarçadamente tirei o meu telemóvel É para checar o nome da série que estava a ser muito falada na altura e que nós até dissemos aqui que nos estava a aborrecer um bocado. Mas lembrei-me logo imediatamente dessa série. Pá, eu acho que há uma questão que não há nada a fazer, que é
ele, ao assumir esse compromisso com a sua religião, hum, não tem grande margem para fazer exigências. Percebes? Porque ele assinou. Ele assinou, não é? Assinou isto metaforicamente, obviamente. Ele sabe, ele sabe os termos do isso. contrato, entre aspas. É isso que eu não quero, é isso que eu queria chegar, exatamente. E a única solução para essa situação seria ele renunciar à sua religião. Exato. Ou seja, eu não posso exigir, nem ela pode, nem ele, que se abra uma exceção naquilo que são os ensinamentos pelos quais eles seguiam e que eu não domino totalmente. Sim, nem eu. E por mais que sejam opressivos aos nossos olhos, etc., tu ao assumires esse compromisso com uma religião, tu não podes exigir que se abra uma exceção para ti. Pronto. E nesse sentido, às vezes quando nós dizemos assim, o que disse agora sei lá, o Trump, vejam bem o que disse agora sei lá, Sebastião Bugalho. E as pessoas espantam-se, e há muita coisa, muita revolta que vem das pessoas se espantarem. E estou a dar exemplos políticos só, mas podia dar exemplos também. Ou o Papa, por exemplo. Sim, o Papa, sim. Mesmo quando era o Papa Francisco, que era um Papa considerado muito progressista, e tu dizes assim: disse não sei o que dos homossexuais. E eu digo assim: bora direcionar as nossas lutas para os sítios certos, porque eu não espero que apareça um Papa que de um dia para o outro tenha um discurso igual ao meu, porque há um compromisso com uma religião, há uma série de comportamentos assumidos e de pensamentos que estão conotados com aquelas pessoas e que não nos devem sequer surpreender, não nos devem chocar. E eu às vezes acho que esta polarização que existe vem muito das pessoas se chocarem com coisas que são ditas por pessoas que, por razões políticas, religiosas, ou seja o que for, dizem coisas que são absolutamente previsíveis. Porque... Exato, à luz da sua realidade. À luz da sua realidade. Estamos a falar de bolhas específicas. Exato, não é? claro. Nesse sentido, o fim dessa história é esse que é triste. Agora, um fim lindo era ele dizer assim: gosto mais de ti do que de Jeová. Sim, mas do outro lado podiam dizer que ela poderia, se gostasse verdadeiramente dele, converter-se. Mas aí, da parte dela, já se... Pois, está bem, tens razão. Não é? Nós estamos a ver do nosso lado. Claro. Que é tipo, se gostas de mim a sério, deixa o teu Deus. Só que eu, na minha ótica humilde, de pessoa leiga e agnóstica, não vou dizer ateia, mas agnóstica. Também me vejo o que eu acho é, se eu estivesse na situação dela, eu assumir, agora, eu converter-me a uma religião ia ter implicações na minha vida, em todas as esferas da minha vida, não é? Sim. Em todas as formas. Se eu me convertesse por amor, só para estar junto daquela pessoa, eu de certeza que não ia ser uma boa testemunha de Jeová, porque eu se calhar não acreditava em mais nada senão no amor que tinha por aquela pessoa. Tinhas de bater às portas. Tinha de bater às portas a levar a palavra do Senhor. Vamos lembrar que Charlotte, do Sexy Cidade, também se converteu ao judaísmo. Pois foi. Porque o Harry, que é o seu marido, era judeu, exatamente. Sim. Exato. E ela é giro isto estás a dizer sobre tipo, eu vou mudar, mas eu não vou ser uma boa praticante, não vou ser uma boa. Mas ela converte-se e há ali um momento em que eles terminam a relação e ela mantém. Pois, pode acontecer. Tanto que ela diz: acham que eu sou uma falsa judia? Vou continuar a ser, claro que sim, e continua a ser praticante daquela religião. Depois eles de facto voltam e casam-se e depois, já nesta série, como é que se chama? O Just Like That. Sim. A filha que depois é uma pessoa não binária, mas eles querem fazer uma celebração e a miúda diz, a adolescente, pronto, é difícil usar eles usam o them e aqui fica mais difícil usar a linguagem inclusiva, mas diz que isto não faz sentido para mim, ou seja, que isto também pode acontecer. Que tu és, não é? Claro. Tu és filha de pessoas que são crentes de uma determinada religião e que até cresceste naquela realidade, depois a determinada altura não te revês. Mas isto para dizer que há pessoas que se convertem e para quem. Isto é tudo ficcional, não é? Claro. Mas para quem até faz sentido, pronto, e descobrem assim um caminho e espetacular. Mas depois, por outro lado, a mim, mas isto é mesmo, não faz sentido o que eu vou dizer, mas eu vou dizer na mesma, que é, para mim seria mais fácil ele viver íntimo. Agora vou-me pôr nos sapatos dele. Se eu fosse ele,
viver a religião de uma forma pessoal, íntima, Mas se isso- calhar não congregada, não é? Mas Pois. vivendo Sim. e mantendo-a do seu lado o seu amor, pronto. Enquanto que para mim seria mais difícil converter-me e depois ser uma má praticante de uma religião e uma Percebo. fajuta, no fundo, só por amor seria uma testemunha de Jeová fajuta. Mas Só que as religiões, eu não sei exatamente como é que funciona esta, mas as religiões têm, muitas delas têm este cariz de comunhão. comunidade, sim, claro. Estamos juntos, Claro. estamos os cânticos, a palavra, o Claro. discutir a palavra, e isto vale para testemunhas de Jeová, para a Igreja Evangélica, para não É é? verdade, é A verdade. própria religião Católica, normal, sim, sim, da ir qual à eu- missa, sim, sim, Exatamente. sim, claro. E eu até te vou dizer, eu andei muitos anos na catequese e cantava no coro da igreja. É verdade? Vamos recordar. Sim, sim, já cantaste aqui algumas vezes Senhor, alguns tem grandes piedade de êxitos. nós, somos o teu povo pecador, exatamente. E a missa do sábado à tarde, havia a do domingo de manhã, que era normalmente os adultos, as pessoas mais velhas, pronto. As velhinhas, muitas velhinhas iam ao domingo de Sim. manhã. Mas havia a missa do sábado à tarde, que era a missa das crianças, chamava-se a missa das crianças. E que o padre, portanto, fazia a leitura e a seguir vinha para a frente, vinha mesmo para a frente, vinha para o pé da gente, para o meio dos bancos, para nós dizermos o que é que tínhamos percebido e discutirmos aquilo. Giro. E eu, que sempre fui tinha muitas opiniões, muitas coisas para dizer, eu achava aquele um momento giro. Claro que depois tudo aquilo que ele nos respondia era absolutamente condicionado Claro. pela, né, Pela sua visão e pela missão, não é? Que ele tinha exato, ali de- pela crença que estava ali Claro. subjacente. Portanto, dava para ser questionado QB, não é? Uhum. Mas isto para dizer que esse momento de discussão da palavra era útil e era interessante. Portanto, eu percebo para quem é realmente crente e é adulto, porque eu era miúda, não é? Esta parte da comunhão e da discussão e importante. do pensamento conjunto, e dá uma sensação que, epá, e peço desculpa se estiver a dizer alguma coisa errada, mas dá uma sensação que nestas religiões, mais até do que na religião católica, as pessoas conversam mais até nas celebrações. Tipo, tens o pastor, mas no caso de Testemunhas de Jeová, não sei se é pastor, mas no caso da Igreja Evangélica é. Uhum. Ai, eu tenho mesmo medo de estar a dizer coisas erradas, mas eu acho que não. Se for, perdoem-me, está bem? Mas acho que há mais este momento de conversa. Sim, e sim, de... sim. Pelo menos na igreja evangélica, sim. Sim. Isso, sim. E opá, não sei se para ele é fazível. Sim, e é virar costas a uma comunidade que se calhar com que ele cresceu, não família, é? se Claro, e calhar, família também. e tudo. Sim, sim, é super Mas delicado. ele próprio estava super ok, porque eles iniciaram esta super ok, ou relativamente Sim, ok. é interessante porque esse lado não é contado. Pois, mas estava às escondidas. Devia estar, porque Foi se tipo, a expôs amiga a nossa meteu a intimidade. boca no trombone, mas ainda por cima a amiga estava no processo de conversão e foi botar a bufa. boca no trombone. Oh, porque deve estar tipo, olhem, ele não é verdadeiro. Pois, E eu estou-me a tornar, eu sou. então não é amiga. Mas ele não é. Pois. Mas pronto, isso é outros 500. É amiga da onça. É isso. Agora, é assim, muito embora a tua revolta e indignação sejam muito válidas e nós empatizamos muito com ela, vamos aqui pensar em coisas que também podem ser importantes pensar. Que é, há desafios reais em relações em que a religião é diferente, mas é diferente e impregna os teus rituais, os teus valores de vida e que pode mesmo... Porque uma pessoa ser agnóstica e a outra ser católica... Epá, aí Conhecemos- uma pessoa lida. Eu acho que, né, em princípio, coisa. Agora, quando as crenças são muito diferentes, como é que ia ser aqui na possibilidade de vocês continuarem a relação e eventualmente terem filhos? Pois. Como é que estes filhos, porque as testemunhas de Jeová, e conheço casais que são, os filhos são educados, claro, segundo Na a sua sua religião, religião, não é? sim, É claro. aquilo em que acreditam. Claro. Portanto, como é que seria? Como é que seria gerir? Vocês passam a viver juntos, por exemplo, e ele tem rituais muito específicos, com horários específicos, reuniões da religião, não é? Certo. Muito específicas e recorrentes. Uhum, Como é que isto se conjuga com a tua vida que não acreditas de todo? uhum. Portanto, embora tu sintas, e é real, que vocês terminaram porque a família e a congregação, não é que ela Sim, chama, sim, sim. se opôs e pressionou, até que ponto é que era viável esta relação? Pois, não era. Pois. Eu acho que não era porque uma coisa é, como tu dizias, ou seja, o catolicismo está muito diluído na nossa cultura. É muito familiar e as pessoas não Sim, sim. precisam de... a vivência no mundo ocidental é descontraída. Há pessoas... Imagina, há muitas pessoas católicas, mas umas vão à missa e outras não vão. Sei lá...
não sei, está, e mesmo que tu não sejas, acabas por ter comportamentos que foram ditados por anos e anos de influência da Igreja Católica na tua educação e na cultura. Por isso aí, sem dúvida que não se nota. Agora, o pouco que sei de Testemunhas de Jeová é de facto que é uma comunidade mais como dizer, empenhada e por isso mais fechada. No Sim. sentido em que. Bem, mas eles vão à tua porta, estão fechados. É verdade, vão fechados, mas querem abrir, claro. Querem que tu entres. Exato, mas mais fechada no sentido mesmo de não aceitar quem vem de fora, nesse sentido, não é? Sim, sim, sim. Pronto. Sim. Pá, à partida, não há uma família católica, quer dizer, pode haver, mas pá, hoje em dia eu acho que já não haverá muitos dramas deste género. Uma família católica que diga assim: o quê? Andas com uma mulher que não é batizada? Exato. Não, essa porca, saia daqui. Sim, Epá, sim. à partida vou dizer que a não ser que a família seja mesmo muito beata, isso não ocorre. Pode-se levantar se depois um dos membros quiser muito casar pela igreja Pronto, e o outro aí não sim, quer. lá está, sim, aí depois acaba por haver crispação também. Agora, neste caso de Testemunhas de Jeová, eu acho que é mesmo helpless, é tipo como tu também não poderias assumir a tua homossexualidade, por exemplo, ou Sim, sim. pá, E depois é assim, há diferenças muitas vezes também em termos de crenças de qual o papel a desempenhar por cada membro do casal. exato, ou seja, que tem um impacto social Qual é depois o na papel tua do vida. homem, qual é o Sim, papel da sim, mulher? sim, Quão sim. alinhada estarias tu com isto, Pois, do exato. ouvinte, não é? Porque, não sei, eu fico mesmo curiosa, quando eles começaram a andar, como é que ele estava? Ele estava tipo, está-se bem. Ou estava, está-se bem porque ninguém sabe. Ou estava, não, mas ela um dia converte-se. É que nós não sabemos. Eu acho que ele até pode ter uma vivência assim relativamente cool da sua religião e não ter lutado muito contra. Não se ter reprimido muito na vivência desse amor. Pá, se calhar é um tipo fixe e respeitador, ou seja, que se calhar ia bastante ao encontro, se calhar, do que ela gostaria num homem. E que se calhar fez-lhe crer que seria uma questão secundária, Sim. mas eu vou dizer que na hora de. Se calhar ele estava top, tipo, pá, vamos ver onde é que isto vai parar, não é? Um bocado como na Pronto. série também, Pois eu é, acho que. é bora viver isto e ver onde é que isto vai parar. Ele também não se coíbe na série também não se coíbe de viver, Não. de flertar fortemente. E a com aquela namorada mulher. anterior era judia, Era judia, sim. e fazia parte, tanto que ela até tem, não sei se lembras, há um episódio que é ela a tentar conquistar as mulheres da família dele porque elas odeiam nem Sim, gostam é sim, da sim. outra. Exato. A outra que era boa, porque a outra que era não sei o quê. Pois, Porque fazia parte da religião e eles estavam Exato. quase para se casar e tudo. pois, exato, sim. Aqui, pois, são muitas camadinhas É que tu, de facto, as pessoas vivem a religião, cada uma individualmente, de formas diferentes. Mas quando tu tens mesmo esse sentimento de pertença tão forte, não podes pisar muita linha, não podes Pois mesmo. não. É Tanto impossível. que se eles decidem terminar é porque ele percebe que eu realmente não quero abandonar Exato. todo este lado da minha vida e da minha identidade e do meu mundo. Claro. E isto para mim é mais importante, e eu digo isto sem julgamento, Exato. isto para mim é mais importante do que ter uma relação em que eu vou perder tudo isto. Exato. E ela também não pensou, se a gente for ver também o lado dela, que foi eu também não Ela estou diz, para me converter. Portanto, Está mesmo fora de questão para mim. eles fizeram a E escolha acho- certa. Que no fundo é também. É triste. E vamos dar um spoiler em relação a esta série, que também não é um spoiler assim tão grande, porque ela é altamente previsível. Sim. Que é- Deixa-me lá ver, eu vou ver o nome da série enquanto Que tu eles no dizes isso. fim, ela vai precisamente terminar com ele. Exato. Porque diz: olha, não vai dar, tipo, eu não quero que tu abdiques porque ele ainda por cima ia assumir um papel de destaque, não é de pastor, porque aqui não é pastor, mas é isso, é rabino? É Rabino. Rabino, pronto. É o Adam Brody. Nobody wants this. Isso, Pronto. exatamente. Foga, olha, nunca mais me lembrava. Ninguém quer. Ou ninguém quer isto. Pronto. Está na Netflix. se E quiserem ela ver. vai para terminar e acaba com ele dizer: não, era qualquer coisa assim, não era? Tipo, Sim, não, sim, vamos sim. ver, ou Uhum. já não me lembro exatamente. Mas ela toma essa decisão, um bocado aqui. Ela não. Eu acho que ela não considera converter-se para não. Olha, isso já não me lembro, honestamente. Mas penso que não. E penso se que não. considerou, voltou atrás, Sim, portanto sim, vai sim. terminar com ele. Sim. Pá, não, sim. Olha, aqui dá curiosos sobre Vamos a isso. sobre este tema. Há um estudo de 2021 que mostra que os jovens estão mais abertos a casamentos interreligiosos do que gerações anteriores, Ok. sobretudo em sociedades ocidentais. Faz sentido, lá está. É um bocado desta vivência mais moderna da religião. É talvez, isso, não é? mais
flexível, Mais talvez. adaptado aos tempos. É isso, exatamente. Com uma leitura, uma interpretação dos textos e das regras, se calhar mais. É isso, mais. Mais livre, mais individualizada. É isso, exatamente. Mais coisas interessantes. Isto é interessante, que é, mesmo que há um outro estudo que diz que mesmo que a religião não seja a mesma, se houver algum nível de espiritualidade compartilhada, Isso também faz sentido. isso já tipo atenua, não, já cria um terreno comum de Exatamente. conversa Sim, e sim. tu acreditas em Deus no sentido Epá, católico da coisa. acreditas nos astros, no Oh, sim. tarô, Algo- até nesse sentido, assim, mais esotérico, mas há Sim. há um common ground, há É isso um mesmo. patamar que é comum, sim, sim. E acho que isso é também um dado interessante. Também que os casamentos interreligiosos têm taxas mais altas de separação, em vários contextos, especialmente quando as religiões são muito diferentes ou conservadoras. Pois, lá está. Por exemplo, e eles dão um exemplo neste estudo, de, por exemplo, uma pessoa muçulmana e uma pessoa cristã, assim, que Sim, sim, realmente sim, que vivam a vivem religião. intensamente, sim. Porque de facto, até lá está, as visões para cada uma destas religiões, de qual é o papel do homem e da mulher, Uhum. pá, como é que se faz isso? Sim, sim, não sim. é? Pois é. Estive em Marrocos o ano passado e não foi a primeira vez. As pessoas muçulmanas, as mulheres muçulmanas, andam ali, pelo menos naquela cidade, na sua maioria, cobertas. Uhum. E aquilo é uma. Vou dizer que é uma regra, que é um dos desígnios que Certo, estão. certo, Que estão que estão designados, passando Sim, aqui a agora redundância imagina, para. sim, Exato, agora casavas-te com um muçulmano. exato. E ele dizia assim: ia dizer bom, assim, sim senhor, mas tens de te converter e andar coberta. Há histórias Pois há. bonitas que. então o clone, que é a medevela da minha Olha, aí vida. está, estás a ver. E ela, mas no caso era ela que era muçulmana. Pois, Era pois ela, era, a Jade, pois era, pois a era. Jade. E o Lucas, aliás, a história é toda à volta desse amor impossível por diferentes. Olha, como é que eu não me lembrei disto? Isto é a novela da minha filha. E por religiões diferentes. Pois, E a história é toda à volta porque disso. ele é católico. Sim, é Pois normal. sim, Normal quer dizer que é normal. Não, uma pessoa Sim. católica, mas não fervorosa. Não, Se não, calhar, não, tipo, não. Sim. E aqui o grande desafio é porque a família dela não só não aceita essa relação, como quer que ela case obrigatoriamente Com um muçulmano. com um muçulmano, e o casamento é que é a coisa mais importante, e pronto, e ela vive. São 20 anos, depois aquilo passa-se. Tu tens mesmo uma janela de 20 anos que se passa ali. E pronto, e eles depois acabam por Eles ficar juntos. reencontram-se. Sim, sim. Pois. Mas com muito drama, aquilo depois começa a ficar, como muitas novelas brasileiras também, e novelas em geral, que começa tipo, malta já chega, tipo, estamos já a dar Pois, muitas porque voltas. há muito chouriço. É. Há muito chouriço para encher. Mas faz ali questionamentos sobre a religião. Chouriço, mas não de porco. Não. Porque são muçulmanos. Exato. Tem ali questões que são levantadas que são interessantes, e de como é que se cruza isso. E ele até está, o Lucas, ele no início ele está disposto a converter-se. E aí é a família dele, portanto o pai dele diz: estás maluco? Vais-te para Pois. todas as tardes às 5, não sei o quê, a rezar para voltar para Meca? Mas tem algum jeito? Pois. Portanto, eles enquanto jovens apaixonados estavam dispostos, mas as famílias não. Pois é. E há histórias atuais também. Tenho amigas que têm relações com homens que são de outras religiões, indianos, nomeadamente, e que eles estão chill, a família não. Pois. Tipo, não. É um desafio. Sim, é um desafio. Mas eu gostava que se alguém nos estiver a ouvir e tiver histórias interessantes para contar, assim como casais de religiões diferentes, Sim, queremos saber. Gostávamos muito de saber essas histórias, porque eu acho que há aqui terreno interessante para explorar. Acho que sim. Porque eu também acho que com muito amor e muita compreensão, famílias à parte, se calhar, ou não, porque também pode calhar que duas famílias estejam absolutamente dispostas a fazer cedências, não é? Sim. Que as coisas podem correr bem. E pá, o que é que me custa nesta história desta ouvinte? É que num universo paralelo, se calhar, em que nenhum deles é coisa nenhuma, são Sim. só ela e ele, se calhar podiam ter sido felizes, pronto. É verdade. E toda a gente sabe que não é fácil. É isso, Não é é isso. fácil encontrar alguém com quem nos sintamos bem, pronto. Não sei se a relação era
Pá, não sei, ela é muito racional a contar esta história, não é? Não percebo se houve muito drama, se foi um grande desgosto, se houve muita intensidade, as coisas Sim. parece que se resolveram na maneira como ela conta, que se resolveram, pronto, um bocado como tinha de ser e etc. Mas gostava de conhecer assim histórias à volta deste tema. Ela continua ainda assim indignada porque eles terminaram em dezembro. Depois de dezembro, Aliás, em dezembro exato, já foi há decidimos que 6 seríamos meses. só e apenas amigos. Contudo, Pois. até hoje sinto-me revoltada pelo controle que exercem sobre as opções e de escolhas de cada um. Pois, mas quer dizer, mas ele próprio também escolhe Jogar essas quão regras. condicionada também é essa escolha, não é? Mas ele escolhe, enquanto homem Adulto, claro. continuar associado. Associado, parece que é uma associação. Continuar a pagar as Não, cotas. eu acho que a chave não é de todo condenar as regras dessa religião. A chave, não é, Pois, eu percebo a revolta dela, mas não é para aí que deve ser dirigida mesmo. pois, porque nós não temos. Porque a religião é uma parte dele, do que ele É é. isso. E são instituições, não é? Uhum. Um bocado. Um bocado Sim, imutáveis. mutáveis. Sim, é verdade. Tanto que quando se teve este último Papa, o Francisco, Uhum. mais progressista, isso estava a ser tipo, uau, sim senhor. E ainda Exato. assim às vezes Ainda havia. assim, claro, Claro. com limites, lá está. Claro, Claro. E a Igreja é uma instituição altamente Claro, quer dizer, patriarcal, mulheres não têm. É a Bíblia, pronto, Pois. não há grande coisa a fazer. Podes fazer imensas leituras, tirar o que de melhor lá está, que também tem coisas boas. Sim, eu aprendi Mas boas não coisas na podes catequese. fintar a mensagem que lá está, não é? Portanto, não. E quando tinha 15 anos e estava no café à Sim. porta da escola, ai, igreja, e não sei o quê. Pá, hoje em dia não é de todo. Pá, é uma escolha, não é? Quer dizer, tu Sim. escolhes reger-te por aqueles textos ou não. E a partir do momento em que escolhes, não podes exigir. Quer dizer, eu acho que como sociedade, tendo em conta que a Igreja tem um papel muito preponderante, por exemplo, aqui, não é? Na nossa cultura, ainda se vê isso, o Estado é laico, mas de vez em quando há assim uns. Parece que não é bem, não é? Até na forma como vivemos a nossa sexualidade, que está Claro, muito carregada com de certeza, culpa como se destas questões de católica. eutanásia, da interrupção voluntária da Sim, gravidez. sim. Tu podes pedir à Igreja que tenha um olhar que se atualize, não é? Uhum. E que tenha um olhar um pouco mais condescendente sobre a realidade tal como se apresenta hoje em dia e que eu acho que vai muito ao encontro do que é o espírito cristão também, não é? Pronto. Pois, amar o próprio como a si mesmo. Pronto, exato. Tipo, né? E claro. não julgamento. Porque eu percebo, há aqui uma revolta que ela tem que é, então tipo, pregam a aceitação e o El diz aqui, o amor ao próximo, diz qualquer coisa assim, e depois não Pois. aceita uma pessoa que. Pois, Né, pois é. as religiões são também cheias de incoerências. Sim, ou é as verdade, é religiões ou verdade. as pessoas que as praticam. Sim. Porque são seres humanos e que usam muitas vezes estes textos para confirmar e defender Manter-se os seus próprios preconceitos. Os seus próprios princípios, exato, sim, Pois. claro. Isso também é muita história da Igreja, não é? Por isso é que às vezes Claro. cai em descrédito, porque esteve sempre muito associado ao poder e nesse sentido não há muita ingenuidade na história Exato. por exemplo, do catolicismo ao longo dos tempos, não é? Há sempre houve algum aproveitamento aqui e ali. Por E é isso. uma instituição super rica. Tu já estiveste no Vaticano? Pô, estive, e incrível, adorei, Epá, quer adorei dizer, ir. que é tipo, mas sim, é uma riqueza extraordinária. Eu fico também, assim, sim, então, sim, mas sim, isto tudo veio de onde mesmo? Este Pois é, ouro, pois é, este, pois é. não é? Esta É espetacular, riqueza olha, toda. aconselho, é mesmo esmagador. Pois é, De mas, beleza. mas fico Mas sim, revoltada percebo. com. Então, mas isto não é uma instituição que prega a solidariedade, Pois. a abnegação. E lá está. Jesus Cristo andava descalço. Todo andrajoso. E lá está, mas eu acho que há quem use bem esses ensinamentos Claro, e há sim, quem use sim, mal, sim. há quem use para proveito próprio, há quem use para proveito do mundo, há quem, querendo fazer o bem por todos, acredite tanto que aquilo é a solução que Sim, que acaba por fechar, não é? Por encurralar, por E não. querer impor aos outros também. Exato, Não é? por não compreender quem está fora desse pensamento, dessa. Recentemente, nos Estados Unidos, estavam a querer que. Qual era o Estado? Agora não me lembro, mas um Estado dos mais conservadores, que fossem lidos os 10 mandamentos nas escolas todas as manhãs. Todas as manhãs. Olha que coisa tão agradável para se fazer. E tipo, tu acreditas tanto que isso é a verdade
absoluta, Exato, sim. não vês como uma crença, não vês como fé. É tipo, isto é verdade. Sim, epá, isso. E deve bater, bater, deve chegar a todos Exato. e reger a vida de todos. Pá, e aí está como isso não traz proveito nenhum dizer de cor os 10 mandamentos todos os dias de manhã. Sendo que eu até acredito e te conheço pessoas, eu não tive religião e moral, senão o meu pai, deserdava-me se eu tivesse. Eu tinha porque tínhamos ditas de estudo boas. Pronto, eu conheço muita gente que fez todo o seu percurso até ao crisma porque era fixe, porque tinhas uma comunidade, porque conhecias pessoas e nas aulas de religião e moral, quando, bom, como todas as disciplinas na verdade, quando bem lecionada, que era um espaço onde tu falavas de coisas que não falavas em mais aula nenhuma. Inclusivamente assim uma certa aproximação à filosofia também. Sim. Ao pensamento, pronto. E portanto é que eu acho que isto é um espectro. Pois é. É um espectro. Agora, que a revolta dela seja contra, olha, as evidências quanto às quais não se pode fazer nada. Pronto. A vida a ser a por vida vezes é como ela é. injusta e pronto. E cada um, tudo muito certo, que cada um tenha a sua fé, a sua crença. Não podem vir bater com as Bíblias nos nossos úteros, nos nossos corpos. Cada uma vive segundo aquilo em que acredita. É isso que se quer, é que quem acredita possa viver na sua crença e quem não acredita também possa. Exatamente. E que se tenha confiança na consciência de cada um, que é uma coisa que não há muita necessidade de controlar essa consciência. Exato. Bom, é isto. E assim nos despedimos. vozdecama@rtp.pt. Mandem-nos não só os vossos dilemas emocionais, como também as vossas histórias, um bocado para complementar, porque de facto o máximo que eu passei neste caso foi ter tido um namorado que era contra o aborto, mas eu era jovem, e que se eu tivesse ficado com ele teríamos de casar pela igreja. Mas não fiquei. Isso teria sido bonito. Foi há muito tempo. Beijinhos e até para a semana. Beijos.